Mais um ano de frustração e de baixo crescimento da economia brasileira que avançou timidamente. Tão timidamente que o mercado já apelidou de PIBinho. Apenas 1,1% em 2019, segundo o IBGE. Quais fatores colaboraram para resultar nesse fraco desempenho? E quais são as perspectivas na atual conjuntura econômica do país? Para responder essas e outras perguntas relacionadas à economia, eu converso com o coordenador de Relações Sindicais do Diese, José Silvestre. Boa noite, Silvestre. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Tudo bem. Silvestre, o que emperrou o PIB e de que maneira isso interfere, o PIB ele interfere na vida de nós brasileiros? Primeiro, chamar a atenção para uma questão, né? Esse governo prometeu no início de 2019 que entregaria um PIB de 2,5% a 3%. Exato. O resultado que nós acabamos de ver é de 1,1%, ou seja, um PIB inferior aos 2 anos do governo Temer, né? O período do governo Temer. Bom, o que contribuiu para isso? Primeiro, a política econômica estabelecida por esse governo, né? Cuja lógica é retirar o Estado da economia, né? Com isso você tem falta de investimento, um investimento muito baixo, o mercado de trabalho extremamente desregulado, desemprego em alta, né? A renda praticamente parada, e isso faz com que você não tenha consumo, né? Uma questão fundamental do ponto de vista do PIB, no sentido da oferta, é o consumo das famílias. Como a renda não cresce, as famílias a inadimplência cresce. Então, isso são alguns dos fatores que justificaram, ou podem justificar, pode contribuir para o entendimento de por que esse PIB foi tão pífio, né? Foi tão pequeno. Um PIBinho, né? Silvestre, muitos falavam nessa questão do crescimento da economia que a culpa era do PT. Mas o Lula não governa o país há 10 anos e a Dilma desde 2016. A culpa é de quem, então, Silvestre? Vamos para esclarecer aqui aos nossos telespectadores. Então, aí você tem que ver também do ponto de vista do contexto internacional, de um lado, e do outro lado, do ponto de vista interno, da lógica que norteia a política econômica. No período anterior, no período do governo Lula, você tinha, e mesmo no período Dilma, principalmente no primeiro governo, você tinha a presença do Estado, né? O Estado na economia brasileira tinha uma presença, uma função, né? Uma lógica diferente do que tem hoje, né? Quer dizer, hoje o que é que norteia a política? É uma lógica de retirar o Estado, de austeridade fiscal, de não gastos, e a história brasileira mostra que sem a presença do Estado enquanto um indutor do investimento e do desenvolvimento brasileiro, a economia não cresce. A história mostra isso. Então, essa é uma diferença fundamental, ou seja, o papel do Estado na economia. Agora, não é normal um país com uma grandeza do Brasil crescer apenas 1% ao ano, né? Isso também foi a própria fala do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Oliveira. Dá para reverter essa situação? E como, Silvestre? Olha, dá para reverter se nós tivermos uma mudança do ponto de vista da política econômica de um lado. É verdade que, do ponto de vista do contexto internacional, os ventos não são favoráveis, né? Pensando para frente. Sobretudo com a história lá do coronavírus, né? Então vai ter uma queda, quer dizer, o próprio FMI já está estimando que tem uma queda na economia global, né? E o Brasil não vai ficar fora disso. Agora, se persistir nessa política, né, de privatizar, de tirar o Estado, de não ter investimento, né, um mercado de trabalho extremamente... O que está sendo gerado em termos de postos de trabalho são empregos informais, que, no geral, são empregos cuja remuneração é menor do que o emprego formal e assim por diante. Então, há necessidade de ter investimento, ou seja, não basta também só reduzir a taxa de juros, né? A taxa de juros está a mais baixa da história. No entanto, isso não tem contribuído para o crescimento da economia brasileira. E, como você falou, é uma economia importante, não é uma economia grande, né? Exatamente. Então, é preciso ter uma gestão econômica à altura da necessidade do Brasil e, portanto, da sua população. Com todos esses pontos abordados, o PIB pode ser menor ainda? Se a gente for fazer uma projeção a médio e longo prazo, por exemplo?
Então, para 2020, as projeções vão mudando, mas eles já estavam projetando um crescimento de 2,5%, coisa parecida. Já tem, por parte dos economistas, dos analistas, enfim, do mercado, estimativas que o PIB deve crescer abaixo de 2%. O mais provável, considerando o contexto internacional, a questão do coronavírus, é muito provável que em 2020 nós tenhamos um crescimento próximo do que foi em 2019. Na questão do dólar, né? A gente semanalmente estamos batendo recordes, né, de valores, e muitos investidores estão acabando pegando suas coisinhas e tirando e, enfim, saindo do país. A tendência é isso mesmo? Você tem, eu acho que duas variáveis fundamentais. A questão dos juros, que estão abaixo, e a questão do dólar. Quer dizer, agora tem uma outra questão que eu acho que está ocorrendo muito no Brasil, que é a chamada segurança jurídica, né? Não só baixar os juros e subir o dólar, isso vai significar que os investidores vêm para o Brasil, tá certo? Então, é preciso ter uma mudança, insisto, uma mudança de lógica da política econômica. E se não tiver uma reversão do ponto de vista do que o Estado representa, no sentido de induzir propriamente, né, eu acho que nós vamos continuar patinando como estamos assistindo nesses últimos 4 anos. Basta dizer o seguinte, 2017, 2018 e 2019, o crescimento acumulado está em torno de 3,5%, coisa parecida. Quer dizer, só em 15 e 16 a queda do PIB foi quase 7%. Então, para a gente voltar, por exemplo, ao patamar que nós tínhamos em 2010, tem um árduo caminho aí pela frente. Bom, mais uma vez, obrigada, viu, Silvestre, pela sua aula desta sexta-feira. Até a próxima. Obrigado a você. Jéssica, a próxima sexta-feira. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.